Pessoal, estamos iniciando aqui mais uma live hoje aqui no Instagram, né, para o canal do Mantena. Depois a live vai estar disponível lá. Hoje uma presença ilustre aqui, o músico Vitor Pradella. O cara já passou aí por muita coisa na vida dele, vai estar falando um pouquinho aqui na experiência dele. O Vitor já entrou aqui, vou te convidar, viu, Vitor? É só você aceitar para a gente começar. Vitor Pradella, a gente vai bater um papo muito massa aqui. Fala, mano, como é que tá? Tranquilo? E aí, bicho, como é que estamos? Tranquilo. E aí, tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ver? Tô ouvindo bem. Você tá me vendo, tá me ouvindo aí, tá tudo certo? Tá top, tudo tranquilo. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado aqui pela oportunidade, viu? Pelo espaço aqui, pelo tempo também que você está dedicando pro meu canal, viu? Pra mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aí com você. É isso, agradeço o convite aí, legal pra caramba. Obrigado, pessoal que tá chegando na live aí, sua audiência também, seu Instagram que tá vindo pra cá. Muito obrigado, pessoal. Depois essa live aqui vai estar disponível na íntegra lá no YouTube, viu? Canal do Mantena, quem quiser assistir, é só ir lá. Vitor, fala um pouquinho da sua história, né? Eu gosto sempre de colocar a história do cara lá. Fala como é que iniciou sua vida musical, né? Seus primeiros contatos assim com o instrumento, com a música em si. Fala como é que isso aí entrou na sua vida. Cara, a música entrou na minha vida dentro de casa, né? Minha principal referência, talvez minha maior referência e influência musical seja meu pai, porque desde o começo, né, pavimentou esse caminho para mim aí. As minhas bandas preferidas são meu pai, são bandas que meu pai me apresentou. E além de ser um grande entusiasta de ouvir muita música e consumir muita música boa em casa, e sempre, né, eu lembro das minhas primeiras memórias, assim, meu pai copiando os LPs para o cassete, a gente entrando na caminhonete do meu pai, indo para o meio do mato ouvindo as fitas. Meu pai também tocava, cantava, né? Até hoje é um cara que toca, tá sempre tocando, cantando. Então, essa paixão pela música veio de casa. E em paralelo a isso, além dessa coisa do meu pai, a minha mãe tinha uma relação com a igreja, né? Então, crescendo para a igreja. Ativamente comecei tocando mesmo. Eu ficava meio nas duas coisas, assim, montava banda na escola para tocar nos saraus da escola, assim, novinho, e também tocava, final de semana, tocava na igreja. Então, foi basicamente, começou aí. A sua escola, assim, hoje eu sei que você toca vários instrumentos, né? A sua adaptação de um para o outro, assim, você adquiriu foi dentro da igreja também ou fora dela? Cara, um pouco dentro, um pouco fora, assim, porque eu sempre fui um cara muito curioso, eu costumo dizer assim. E, e quando eu estava tocando com outras pessoas, além de estar tocando a guitarra e o violão, que são os instrumentos, eu comecei no violão e logo em seguida, 2 anos depois, já descolei uma guitarra e tal, que eram os meus instrumentos. Eu estava sempre curioso, querendo entender o que o baixo estava fazendo, o que a bateria estava fazendo. Então, qualquer oportunidade que eu tinha de ter contato com esses outros instrumentos, eu tava lá nos intervalos de ensaio, era aquele chato que ficava sentando na bateria para tentar fazer uma levada, pegava o baixo de alguém. E a igreja, obviamente, ajuda nisso porque tinha disponível batera, baixo, teclado. E então essa adaptação, vamos dizer assim, vem da curiosidade, né? E é uma adaptação mesmo. Eu nunca fui um cara de estudar. Eu estudei meus dois ou três primeiros anos, eu estudei um pouco de violão, mas eu nunca fui um cara muito bom de seguir metodologia para nada na vida, na escola e nada. Então, depois do violão e a guitarra, quando eu tive a oportunidade, por exemplo, banjo ou dobro, os ressonadores, é tipo assim, cara, como é que esse negócio funciona? E aí, hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem informação no YouTube, mas antigamente você tinha nas revistas, né? Aí eu lembro das revistas, uns caras que eu gostava, tipo, sei lá, o Mark Ford, quando tocava no Black Rose, depois foi pro Ben Harper, falando, cara, essa afinação aqui é Nashville Tuning, né? Que é tipo a afinação de Nashville. Pô, o que que é isso? Que era o sol aberto. Daí, tipo, o que que é um sol aberto? Aí ia fuçando, daí descobri que Keith Richards, que meu pai amava, Stones, também usava sol aberto, e ele usava porque os bluseiros antigos, lá o Sun House, lá o Lightning Hopkins, esses caras também usavam sol aberto. Então aí fuçava, achava a afinação e tentava adaptar o play, os acordes, e tirar a música desses caras nas afinações. Você vai adaptando, né? Pegando os instrumentos. Eu curto esse lance tipo de pegar o banjo e tocar o banjo afinado em sol. Né? Tem uma galera que pega o instrumento e afina como um violão para ficar mais fácil, assim, ter uma referência. Né? Eu já não, eu já gosto de pegar os instrumentos e tentar adotar a linguagem mesmo do instrumento. Então é isso, assim, é mais na base da curiosidade mesmo que qualquer outra coisa. E você
para levar a música profissional assim, demorou na sua vida? Você conseguiu viver de música ou isso veio mais cedo assim para você? Cara, viver profissionalmente, eu digo que profissional é quem paga as contas com aquilo que faz, né? Não quer dizer que você faz melhor ou pior. Inclusive, tem muita gente que eu digo que é amador que toca melhor do que eu. E o amador nada mais é do que alguém que toca bem ou faz qualquer outra coisa bem, como um jogador que joga amador, né? Ele joga, só que ele não paga as contas. O próprio nome já diz, ele faz por amor, né? É um amador. Então, eu comecei tocando com 9 anos, 8 para 9 anos, e comecei a pagar as minhas contas com isso a partir dos 19. Então, eu considero que foi cedo, assim. Eu conheço gente muito talentosa que mais virar profissão. É, é bênção para eu que acredito em Deus, um pouco e vai por aí. Deu uma travada, Lucas. Deu uma travada, voltou agora. Aham. Onde é que você parou? Pode. Eu estava falando aqui questão de que é quem paga as contas, né, que vive, que você considera que vive profissionalmente, aí começou a travar. Uhum. Se quiser falar de novo, né? Sim. Não, eu estava falando que normalmente quem paga as contas é o profissional, né? Porque tem muita gente que é amador e faz a atividade, seja música ou se tem até jogador de futebol, tem o cara que joga como um amador. E ele joga às vezes melhor do que um profissional, porque ele faz por amor, ele só tem a questão de não conseguir monetizar isso. Então, eu comecei cedo, com 8 para 9 anos tocando, e com 19 anos, 19 ou 20 anos, eu comecei a pagar as minhas contas com isso. Então, eu considero que foi rápido, né? Eu conheço gente que levou mais tempo que eu, sendo tão bom, inclusive que eu acho que considero melhor do que eu no que faz, para conseguir monetizar isso. Então, a monetização não depende só de qualidade, né? Acho que depende de uma série de outros fatores, no caso da música, né? Uma qualificação não garante profissão. É diferente você passou num concurso e você tem que saber certas coisas para poder fazer aquele trabalho. Você passou no concurso, você está qualificado. Ou você completou uma faculdade e vai conseguir exercer certas profissões. Na música, não. Tem gente que toca super bem, mas não tem a manha de fazer o business, de fazer a parada, de lidar com a instabilidade que é. Tem meses que você ganha muito bem e tem meses que você fica quase sem ganhar. Então, você tem que saber manobrar as suas contas para poder sobreviver. Tem que ter um pouco de cara de pau. Eu sempre digo que tem que ter a cara de pau de se jogar, né? Quando eu falei para minha mãe que não ia estudar, que não ia fazer as coisas, ela me questionava assim, mas qual que é o teu plano B? E se não der certo na música? Eu falei, mãe, não tem plano B, é só o plano A. Então acho que isso também faz o cara, tipo, é isso ou é isso. Tem que dar certo, né? Então, um pouco é isso, cara. As oportunidades aparecem também, acho que para quem tá na jogada, né? E eu me considero um cara muito agraciado, abençoado, assim, né? Eu acredito que Deus também dá umas oportunidades pra gente, abre umas portas aí, eu que acredito nisso. Então é um pouco disso, sim. Massa demais. Quero agradecer o pessoal que está entrando. Quem pegou a live agora na metade, vai estar disponível depois, viu, pessoal? Lá no canal do YouTube, canal do Mantena. É só entrar lá, o link está aí na minha biografia, vai estar na íntegra lá. Vitor, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, sua relação com o Rodolfo, né? Você toca com ele, já fez vários trabalhos com ele aí. Qual que você conheceu ele assim e foi, né? Como que te chamou assim para começar a ter esse trabalho junto aí? Então, cara, eu tava morando, eu tinha recém me mudado para Santa Catarina. Eu tinha 16 ou 17 anos, se eu não me engano. E, e um ano depois, eu acho que eu estava na cidade e eu descobri que o Rodolfo morava quase vizinho meu. Ele também estava morando há uns 3, 4 anos em Santa Catarina, depois da saída dele do Rodox. E aí, cara, por amigos em comum, de vez em quando ele fazia umas reuniões na casa dele para a galera se encontrar, fazer som. E, e ele estava começando esse lance dele da pregação e tal. Então a gente se encontrava para fazer. Eu estava sempre nessas reuniões de fazer som. E, depois de um tempinho, ele me procurou porque sabia que eu estava vendendo uns equipamentos. Na verdade, o papo mesmo ativamente começou por causa de um Vtuin da Mesa Bug,
que é um pedal que já tinha sido descontinuado, mas alguns anos atrás era uma coisa muito desejada pela galera, assim, muita gente gostava desse pedal. E eu estava me desfazendo de um, e aí no meio da negociação desse pedal, a gente acabou se aproximando, ele perguntou sobre o meu home studio, e aí perguntou se eu poderia dar uma mão para ele para fazer umas pré-produções para um próximo disco que ele viria a gravar, que seria o segundo disco solo dele. E aí, pô, a gente se aproximou. Depois da produção do disco feita, ele acabou me convidando para tocar. E aí, isso era 2007. Então a gente tocou juntos de 2007 a 2016, foram 9 anos. E 9 anos bem intensos, bem puxados, assim, né? Nesses anos a gente viajou pra caramba, eu não faço ideia, assim, mas a gente chegou, tinha mês, assim, da gente fazer mais de 20 apresentações no mês. Mas em média a gente fazia 10, 12, assim, então foram quase 10 anos tocando pra caramba. Gravamos 3 discos juntos. O primeiro que eu gravei com ele foi o Rodolfo Abrantes e Banda ao Vivo. Foi um disco gravado no Citibank Hall, antigo Citibank Hall em São Paulo, né? Hoje eu acho que é o Vibra, Espaço Vibra, não tenho certeza. Mas uma casa bem legal, meu, uma noite muito especial, lotada, o Chorão tava lá, né? O falecido Chorão tava lá. E depois disso a gente produziu outros 2 álbuns de estúdio. O RABT, que é um álbum que foi produzido pelo Ricardo Vidal, do Rapa, que produziu 7 vezes do Rapa, o DVD da Rocinha. E um outro disco que se chama Joio Trigo, que foi produzido pelo Rodolfo e pelo Gabriel Reinert também, do Silvertape Studio de Balneário Camboriú. E aí, cara, de 2016 a gente ficou sem trabalhar juntos por 7 anos. A gente acabou parando de trabalhar juntos em 2016. E nesse ano passado, agora de 2024, o Rodolfo me procurou para produzir um próximo single dele, né? O Rodolfo fez 50 anos em 2022, ou 23, se eu não me engano, e resolveu tirar um ano de folga, assim, né? E aí ele viajou para fora do país, ele tem cidadania europeia, por causa da mulher dele, e ficaram um tempo lá. E aí quando ele voltou para o Brasil, que foi agora no começo de 2024, ano passado, ele queria produzir essa música. E aí produzimos, lançamos em setembro, né? Ele acabou me convidando para lançar como feat essa música, que se chama Onde o Mel é Mais Doce. Então produzi, toquei guitarra, saiu um feat comigo e com a Areli, que é minha mulher, que também estava tocando teclas ali. E aí a gente acabou se reaproximando, foi uma reconexão muito interessante aí depois desses 7 anos. Tanto que logo depois do lançamento desse single, o Rodolfo foi convidado para fazer um concerto com a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. E aí me convidou também para tocar os violões e cantar junto com ele nesse concerto, que foi bonito pra caramba. Lá foi um mês depois do lançamento de Onde o Mel é Mais Doce, foi em outubro, e foi lançado agora em dezembro, né? Essa live aí com a Sinfônica, que foi um barato aí. Então é isso, eu não tô tocando com ele, né? Ele tava em turnê em novembro e dezembro agora, microfonia. Eu participei de um show, mas foi por acaso. Eu estava em Curitiba, fazendo um show solo no dia 29 de novembro, e num teatro e tal, dessa minha turnê acústica. E aí descobri que o Rodolfo ia tocar um dia depois, né? Em Curitiba também, com um show com a banda. Eu acabei ficando na cidade, colei no show. A gente falou de tocar Onde o Mel é Mais Doce, porque a gente só tinha gravado, não tinha tocado ela ao vivo ainda. E aí acabou que eu toquei outras 2 músicas no show que eram músicas do Rodox. Que eu vi que elas estavam no repertório na passagem de som e eu falei, cara, eu tenho que tocar esses Rodox aí. E foi muito divertido reviver assim tocar no palco com o Rodolfo de novo depois desses anos, né? Então a gente não está tocando novamente juntos, mas voltamos a trabalhar e fazer produções juntos. Massa, você falou do Silver Tape aí, depois eu te perguntar sobre essa parte de produção também, né? Mas eu vinha te conhecer mesmo, foi junto com o Mauro Henrique, né? Na gravação do Hard Rock lá, né, que ele fez. Sua relação com ele, assim, também já é de longa duração, já? Cara, o Mauro, eu conhecia o Mauro da estrada, assim, de se cruzar na época que ele estava no Oficina ainda. E eu tinha uma banda que se chamava O Muro de Pedra. A gente chegou a fazer shows, abrimos shows do Oficina algumas poucas vezes, e aí a gente acabou se conhecendo nessa.
Inclusive, no meio desses contatos, ele ainda na oficina, a gente convidou ele com essa minha banda para fazer um feat, para ele cantar uma música com a gente. A gente tinha uma música que estava praticamente pronta e a gente achou que seria legal compartilhar os vocais com ele. Se chama Virtual, essa música. Uma música bem legal, que inclusive deu um viral orgânico aí no YouTube. Na época ela entrou no trending do YouTube, na época do lançamento ali, nos primeiros dias. E é um feat com o Mauro. Mas a gente acabou se aproximando para valer na pandemia. O Mauro tinha se mudado de São Paulo, a oficina estava em pausa, e ele acabou se mudando para Santa Catarina, que é onde eu moro. E aí a gente acabou, se aproximando, tava sempre juntos, se encontrar para fazer uma carne, para jogar uma sinuca, para trocar uma ideia. E aí ele saiu da oficina, resolveu fazer essa gravação ao vivo. E uma das necessidades assim que ele sentia a galera que trabalha com ele na produção era do Mauro estar um pouco mais solto no palco, como ele era na época que ele só cantava na oficina, porque nesse momento ele estava tocando o show dele com um trio, ele em bateria embaixo e ele estava tocando. Então, naturalmente, o cara cantando e tocando, ele fica mais parado, né? E aí ele acabou me convidando para fazer as guitarras do DVD, justamente para ter essa liberdade mais no palco. E aí, em princípio, era o DVD, acabou me convidando para fazer essa tour aí. Então, fizemos a turnê em 2023, 24, desculpa. E agora vamos fazer a última perna dessa turnê, que é o primeiro semestre de 2025 aí. As datas estão para ser anunciadas, inclusive, acho que amanhã os caras vão começar a anunciar as datas. A banda Muro de Pedra que você citou, ela tá em atividade ainda ou tá parada? Não, a banda tá parada, cara. Sem previsão, assim, não foi uma pausa. A gente chegou no momento que a gente sentiu que precisava parar, aconteceram algumas coisas e tal, e pra gente não se desgastar, porque a gente é muito amigo, eu e os caras do Muro, né, são grandes amigos meus, o Chechel e o Tite, né, o baixista e o batera. E aí, pra gente não, a gente já tava num momento, assim, que a gente tava muito desgastado, a gente sentiu que a gente precisava parar, assim. E aí a pandemia acabou judiando um pouquinho das bandas, a gente fez parte disso também, né? A gente já vinha um pouco desacelerados, porque um ano antes da pandemia minha mulher engravidou, então eu já estava muito parado. A gente fez, nos últimos 3 anos de atividade da banda, a gente lançou 3 singles, que é muito pouco para uma banda, né? Então a gente a gente não conseguia se encontrar muito, a pandemia já deu aquela baixa maior, não podia se encontrar para tocar, e aí não tem receita também, né? A banda acaba não entrando receita. Enfim, aí a gente resolveu dar uma pausa. Entendi. Essa parte aí da produção, né? Você falou do Silvertape, esse estúdio é seu, né? Você que fundou ele? Fundei ele com o Gabriel Reinert, que eu até comentei dele que ele produziu o Joio Trigo junto com o Rodolfo, com a gente. Foi lançado em 2015. E fundei o estúdio com o Gabriel em 2011. 11, se eu não me engano. E a gente se conheceu porque o Gabriel trabalhava no estúdio do Ricardo Vidal, que era o produtor, na época, o produtor do Rapa. Foi técnico de PA os anos todos do Rapa. E o Vidal, um queridaço, assim. E o Gabriel trabalhava com ele muitos anos já. Então eu acabei conhecendo o Gabriel para valer, assim, porque eu já conhecia ele da cidade, mas para valer a gente se aproximou durante a produção desse disco que eu produzi com o Rodolfo lá, né? A produção do disco do Rodolfo que eu tava tocando. E aí, cara, a gente se aproximou, na verdade, porque o Gabriel tinha um espaço que ele não estava oficialmente aberto com um estúdio comercial, porque precisava terminar uma reforma, e a gente precisou fazer uma reforma lá no estúdio do Vidal. E aí quem fez foi eu. A gente meteu a mão, voltou. Ainda. Tá vendo? Agora travou. Travou? Voltou ali? Voltou? Pra mim, tava rolando aqui, mas acho que deu uma travada aí, né? Mas ela foi travada há pouco. Pode continuar, tá tranquilo. Então, fechou. E aí, como eu tava falando, a gente acabou se aproximando durante a reforma do estúdio mesmo, porque aí o Gabriel falou, você é mão na massa igual eu gosto muito de fazer as coisas, né? O Gabriel também.
E aí a gente juntou não só os equipamentos, mas as ferramentas e fomos lá terminar a reforma do espaço que ele tinha e fundamos o Silvertape juntos em 2011, né? E aí eu acabei me mudando para Florianópolis em 2014. Então eu continuo indo para que a gente mora a mais ou menos uns 100 quilômetros de distância. Eu continuo indo ao estúdio, trabalho, produzo bandas lá, mas não tô todo dia lá como tava, né? Então a sociedade, eu não sou mais parte, não tenho mais parte na sociedade junto com o Gabriel. Mas a gente continua trabalhando juntos. Eu amo trabalhar lá no estúdio, eu me sinto muito em casa, conheço muito bem a sala, os equipamentos. E o Gabriel é um profissional sensacional também, um cara gente finíssimo, um grande amigo meu aí também. Massa demais. Pessoal, quem quiser ver a live depois vai estar disponível lá no YouTube, viu? No canal do Mantena. Quem chegou agora vai estar tudo lá. Pito, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho autoral, né? Na Casa da Colina, que chama. E fala um pouquinho também, questão da internet, né? Qual que é a importância, você como produtor também, né? Que você vê, assim, questão de divulgação hoje, questão de facilidade que a internet traz, assim, principalmente para trabalho autoral, para o artista. Sim. Então, cara, eu posso responder essas duas coisas meio que juntas, assim, porque o meu primeiro álbum solo, que tem 10 anos que eu lancei, é esse disco da Casa da Colina, como você comentou, é um álbum que foi a primeira vez que eu botei a cara na internet para botar um trabalho autoral cantando. Eu já estava trabalhando há muitos anos tocando, como sideman, como guitarrista, trabalhando como produtor, mas foi a primeira vez que eu apareci num projeto autoral cantando. E a internet foi a grande vitrine desse projeto, né? Eu não sabia muito como seria a aceitação das pessoas, do público, se é que teria público e como seria. Então a internet me deu esse palco, essa possibilidade de alcançar as pessoas e, para minha surpresa, eu alcancei muita gente com esse álbum, muita gente mesmo, assim. Então é um álbum que tem, sei lá, suas mais de 7 milhões de reproduções na internet, aí, somando os vídeos, quase 10 milhões de reproduções, né, totais. Assim. Então eu acabei alcançando muita gente na internet, fiz turnê desse álbum e acabei pegando o gosto de fazer o meu projeto autoral solo, que é mais folk, assim, tem mais uma cara acústica. E aí depois disso lancei algumas outras coisas. Em 2021 lancei um EP autoral também, que se chama Antes da Boa Hora. Também está todo disponível na internet. E nesse último ano, 2024, lancei meu último disco, que se chama Do Mato da Estrada. Também está disponível na internet. Além do disco e dos vídeos, né, da gravação, os vídeos das músicas são os próprios vídeos das gravações, né, porque a gente gravou ao vivo no estúdio. Tem um documentário também contando a história desse trabalho, que eu particularmente gosto muito do documentário. Acho que ele conta bem a história do projeto, conceito, tem os bastidores, tem depoimentos meus e da galera que trabalhou comigo nesse projeto. É um projeto muito especial para mim. E estou em turnê desse disco novo agora aí. Fiz alguns shows no final do ano passado, o lançamento do álbum foi em outubro e agora tem mais alguns shows, né? Tem um em São Paulo agora, Santos, dia 31 de janeiro, tem fevereiro, 1º de fevereiro, São Paulo, e aí sigo tocando esse trabalho. Então, eu sou muito grato à internet, essa possibilidade, né? Eu acho que a música é um grande veículo, uma grande ponte que a gente tem para conectar a gente com as pessoas, né? Assim como eu me usei dessa ponte para me conectar com artistas, como eu falei lá no começo, né? Com os Rolling Stones, com Eric Clapton, com Buddy Guy, os caras que meu pai gostava. Esses caras me deram voz por muito tempo, assim, né? Falavam as coisas que eu queria dizer, sentimentos, coisas que eu sentia, estavam escritos nas músicas que esses caras lançaram. Hoje eu uso o mesmo recurso, né? De escrever os meus sentimentos em música e me conecto com as pessoas, especialmente através da internet, né? Então, eu só sei trabalhar até então com a internet. Quando eu comecei a produzir meus próprios trabalhos e lançar meus trabalhos autorais, o mercado já existia na internet, o mercado já estava na internet, né? Eu ainda peguei, era do CD, lancei CDs e DVDs do disco da Casa da Colina, por exemplo, que é esse que está pendurado aqui atrás. Com a Sim. banda, a gente chegou a lançar CDs físicos também, mas o grande veículo para a gente chegar nas pessoas é a internet, né? Eu tenho muita vontade de fazer mídia física, por exemplo, esse meu último disco agora, de fazer vinil, fazer cassete, mas é mais pelo gosto de fazer, né? Você faz poucas unidades, é uma coisa para
não é todo mundo que consome, mas o grande veículo mesmo da comunicação é a internet. Então, eu sou muito grato e eu acho que é impossível, hoje em dia, um músico, um artista sobreviver e trabalhar mesmo sem que ele tenha presença na internet. Não vou dizer que é impossível, porque tem alguns poucos caras, alguns que já tinham essa coisa antiga de fazer a coisa de um jeito e não é nem que não se moldaram, né? Os caras são coroas, às vezes não entendem muito bem a internet, né? Eu, por exemplo, eu assisti, só um parênteses, eu assisti um show do ZZ Top com meu pai, festival que era ZZ Top e Lynyrd Skynyrd. E Sim. duas bandas que a gente ouviu muito a vida inteira e foi muito massa a gente conseguir casar de ir para esse show. E eu lembro que no dia de manhã eu estava tomando café com meu pai e falei, pai, que hora que é o show? A gente era uma cidade a 1 hora de onde a gente estava, lá nos Estados Unidos. E aí eu falei, só pra gente se programar a saída. E aí meu pai não tava achando os ingressos, eu falei, deixa eu achar no Instagram aqui do ZZ Top. Cara, a última publicação dos caras tinha 20 dias, assim. Então os Sim. caras não estão na internet. E mesmo assim, chegamos lá, tinha 10, 15 mil pessoas no show. Mas é porque os caras estão acostumados a fazer. Eles têm uma forma de trabalhar que não dependia da internet. E chegando lá no lugar, o público é todo velho. Né? Você vê que o público é da idade da banda, que está com quase 50 anos de banda. Né? O Skinner está, inclusive, na turnê de 50 anos de banda. Então, as únicas pessoas menos, tipo assim, 40, menos de 40, como eu, eram pessoas que estavam lá acompanhadas de algum outro velho. Então, mas eu acho que hoje em dia, um cara atual, assim, como no meu caso, né, um cara que eu considero no começo da minha trajetória musical, né? Considerando esses caras que estão com 50, né? Os Stones agora na turnê de 60 anos de banda. Eu tenho, cara, sei lá, 15 anos de carreira, então ainda estou no começo, vamos dizer assim, né? Tô na minha primeira parte dela, final da primeira parte, talvez. Então eu acho que tem que estar presente na internet, assim. A internet é complicada, porque como músico você tem que fazer uma série de outras atividades além de tocar, né? Então, por exemplo, você vai gravar um vídeo, além de estar com a música bem tocada, bem interpretada, você tem que saber colocar uma luz. Por exemplo, eu tô aqui no meu estúdio agora. Então essa luz aqui, ela não existe, ó, né? Tipo, aí já fica meio ruim. Então eu tenho que o cara tem que aprender a colocar uma luzinha, tem que aprender a colocar uma luzinha charmosinha atrás, um negocinho, a montagem do cenário. Eu acabo montando o cenário meio na bagunça, porque eu gosto de coisa assim, muita bagunçada e tal. Então acaba virando o meu tipo de cenário, mas o cara tem que entender como é que funciona o cenário, a iluminação, aí depois grava o vídeo, tem que saber editar, o áudio tem que estar bom, e aí depois o cara tem que saber fazer a divulgação, a publicidade, né? Por exemplo, eu estou promovendo os meus próprios shows. Agora eu tenho que vender ingresso, eu tenho que botar o evento lá na tiqueteria, vender os ingressos, ficar ligado se está vendendo, fazer impulsionamento. E aí, infelizmente, se o cara for pagar alguém para fazer todas essas etapas, o cara não ganha dinheiro. Na verdade, ele fica endividado. Então É. você tem que, de alguma forma, aprender mesmo que de forma básica. Eu não sou um grande videomaker, né? Então, meus vídeos são básicos, né? Não tem uma edição muito rebuscada, assim, muito legal. A cor, sempre eu acho que falta um negócio, sobra um negócio, mas é o que eu tenho, o que eu sei, tenho na mão para poder me comunicar. E é isso, cara. Tem que jogar nas 11 aí. Você como produtor, assim, você sente que hoje o artista está fazendo a música, já está compondo, preocupado com a internet, com o conteúdo da internet final, sim? Cara, eu acho que existem dois casos. Eu faço parte de um caso que as minhas músicas, o meu disco, por exemplo, se você for ver o documentário, eu não estou preocupado com o mercado na hora de produzir as músicas, de compor. As minhas músicas, elas comunicam aquilo que eu estou sentindo, basicamente. Então, esse disco, especialmente que eu lancei agora, é um disco que eu lido com saudades, ausências de gente que eu amo, perdas, né, como a perda do meu avô, a ausência do meu pai que mora fora do país, a saudade que eu tenho da minha irmã, que é uma grande amiga que mora numa outra cidade. Então eu estava ali quando estava escrevendo esse álbum, eu estava colocando os meus sentimentos no papel. E aí
depois disso a gente produz e aí depois eu vejo como eu vou lançar e tentar fazer o melhor aproveitamento desse lançamento, alcançar mais gente. E aí no meio do repertório das músicas você fala, pô, essa música aqui é um pouco mais curta, eu acho que ela tem um potencial mais comercial, então você investe mais a divulgação nessa música. Mas eu faço as músicas não pensando na venda ou no consumidor ou na internet ou nada disso. Mas eu trabalho como produtor musical com vários artistas que quando me procuram eu já falo, cara, eu tô mirando na playlist, eu tô mirando no programa de rádio, na TV. Então, naturalmente, você já tem que pensar numa música curta. A gente sabe pelas estatísticas que músicas hoje em dia que têm introduções longas elas têm uma taxa muito alta de skip rate, né? Taxa de as pessoas pulam muito. Então, quando você começa a produzir a música, fazer o arranjo com o artista, você já começa a pensar uma música que normalmente não tem introdução ou tem introdução bem curta. Por isso que hoje em dia você vê muita música que começa com refrão, inclusive, né? O refrão Sim. normalmente é a parte onde as pessoas ficam na cabeça, é o maior anzol, né, que a gente tenta criar na música para fisgar o ouvinte, é o refrão. Então hoje em dia é muito comum as músicas começarem com refrão, né? A música já sai cantando pneu, não tem introdução e tal. Então eu acho que existem esses dois casos. Eu não acho que nenhum caso é certo nem errado. Eu acho que, como diria o David Byrne lá do Talking Heads, esse cara tem um livro muito incrível sobre o mercado da música, que se chama Como Funciona a Música. Inclusive ele fica aqui na minha cabeceira do estúdio, porque isso aqui é um manual da música, acho que todo músico e artista tinha que ler ele, e produtor também. Mas esse disco ele fala que o jeito da gente produzir música depende de onde as pessoas ouvem música. Então Sim. ele fala, pô, na época do vinil as músicas eram curtas porque cada lado do vinil cabia poucas músicas. E depois as músicas começaram a ficar um pouco maiores porque tinha os programas de rádio, era um programa de rádio, às vezes o cara passava a tarde inteira na rádio. Então ele podia tocar um Pink Floyd de 7 minutos, tocar um Bohemian Rhapsody lá de 7 minutos também. Hoje em dia, tá travado aí, Lucas? Como é que tá? Não, tá, a voz tá indo, a voz tá indo. Fechou. Então, como eu estava falando, os programas de rádio eram grandes ali em década de 80, mais ou menos, 70, 80. Depois a TV, né, em 80 e pouco ali, 90 também, os programas, o Silvio Santos ficava 8 horas na TV. Então, um programa de rádio poderia tocar lá 7 minutos, 10 minutos de uma música. De repente, o Sim. horário comercial começou a ficar mais caro, então os programas começaram a ficar menores. Então, um cara que tem um programa de 1 hora na rádio, se ele tocar uma música de 7 minutos, essa música consome mais de 10% da programação dele. Então, ele não vai tocar. Então, os radialistas começaram a dizer, cara, no meu programa de 1 hora eu só toco músicas de 3 minutos e 30. Começou uma época, há uns anos atrás, o padrão da rádio era 3:30. Então, os artistas queriam tocar na rádio, a gente já começava botando umas setinhas no Pro Tools de 3 minutos e 30 que a gente não podia passar dali. Hoje em dia está mais Entendi. curto, né? Você vê que as músicas mais ouvidas do Spotify são trechos de música que viralizam no TikTok ou no Instagram. E aí, quando você vai ver a música, que lá viralizou 30 segundos, às vezes 15 segundos, a música às vezes tem 2 minutos. Porque o cara não quer que as pessoas pulem e quer que a pessoa ouça a música inteira e ouça várias vezes. Então, as músicas hoje já baixaram de 3 minutos, as músicas comerciais, né? Do pop, especialmente. Então, eu acho que, cara, como diz o livro, estava falando, a gente faz música de acordo com o que o mercado toca. Eu não posso mentir também, ser hipócrita e dizer que não, eu faço só o que eu quero fazer e não penso nisso. Então, eu penso um pouco, mas especialmente depois que a música já está gravada, né? Tento fazer um aproveitamento melhor disso. E se a música acaba ficando curta e dentro de um tempo comercial, entre aspas, vamos dizer assim, é porque eu acho que a música tinha que ser curta mesmo. Enquanto eu produzia, era o que eu sentia. Mas, cara, também não dá para dizer que, não, eu tô avesso ao mercado, eu não tenho nada a ver com isso. De maneira alguma, cara. Eu trabalho no mercado, dependo dele também. Então, se as pessoas não me ouvem, eu não fecho o show, as pessoas não compram ingresso para ir no meu show. E aí as coisas, nada acontece. Então, Verdade. inevitavelmente, a gente tem que pensar
do mercado. Eu acho que hoje em dia é um pouco difícil porque o mercado muda muito e muito rápido, né? Eu lembro que nos anos 90 aqui no Brasil, a gente tinha um monte de bandas que tinham uma coisa mais experimental, né? Assim, tinha Raimundos com uma mistura de hardcore, punk rock com forró nordestino, né? Por causa da raiz lá de João Pessoa, da família do Rodolfo. A gente tinha o Chico Science, que não alcançou uma coisa tão grande, um patamar tão grande, mas, pô, era uma banda reconhecida, que tocava pra caramba lá com o maracatu, né? O maracatu atômico, que ele chamava lá, que já trazia essa outra coisa regional do Nordeste, só que de Recife, lá, né? De Pernambuco. E aí você tinha também é, sei lá, cara, a gente tinha, eu acho que uma abertura maior, né? Tipo, o Marcelo D2, os caras do Planet vindo com aquela coisa do samba rock carioca. E todo mundo falava um pouco do que acreditava mesmo, cantava do seu jeito, não tinha uma coisa muito padronizada, assim, né? Eventualmente, quando uma banda obviamente estourava, você via uma outra, duas, três bandas tentando vir pegando carona, assim, fazendo parecido. Mas você tinha uma coisa mais diversa, né? Hoje em dia eu acho tudo muito parecido, assim, sabe? Eu acho que, pô, alguém fez uma sonzeira fora do Brasil, até aqui dentro, aí todo mundo da guitarra tenta pegar, ir na mesma onda de timbre e fazer uma coisa parecida, sabe? Sim. Pô, som de batera daquele cara lá do Aaron Sterling, lá do John Mayer, pô, baita som de batera, legal. Aí todo mundo quer copiar o som de batera do cara, sabe? Eu via que antigamente, você via, pô, o som de guitarra e batera do Charlie Brown era uma coisa, do Raimundos era outra, do Paralamas era outra. Cara, não vou dizer também, não posso ser esse cara saudosista, assim, parece aqueles velhos, no meu tempo que era bom, né? Porque tem muita coisa boa, né, cara? Eu acho que a gente tem hoje gente fazendo umas misturas sonoras muito inusitadas, coisas bem interessantes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também por conta da internet e da democratização da informação e do equipamento, né? Hoje em dia é muito mais fácil você produzir uma música. Cara, eu lembro que uns 2 anos atrás, talvez 3 anos atrás, quando foi o primeiro ano que a Billie Eilish e o irmão dela, lá, o Phineas, foram indicados ao Grammy, eles tiveram, cara, acho que, sei lá, 14 indicações, foi um negócio absurdo, assim. E eles ganharam, saíram de lá carregados, assim, cada um com 5 estatuetas, assim. Eles ganharam 6 categorias juntos, né? E, e no discurso, ele ganhou, o Phineas ganhou, inclusive, como melhor produtor do ano, né? E aí, ele, no discurso dele, falou, cara, eu tô aqui como prova e para mostrar para o mercado que um moleque com um notebook, uma interface, um microfone, um par de monitor no quarto de casa da casa da nossa mãe, isso é a realidade do mercado hoje. A gente está aqui e consegue ganhar um Grammy. Obviamente o cara produziu um descasso, o cara manda muito bem na produção, a irmã dele é uma baita escritora, intérprete, assim, meio maluca. E aí mandaram mixar num cara monstro meu, virou um fenômeno do mercado. E a Billie Eilish, gostando ou não, goste ou não, ela faz uma proposta diferente no pop, né? Ela é uma guria que não veio apelando pro corpo, ela não tem aquele perfil da mulher gigante, ela é uma menina baixinha, toda tímida, veio com uns clipes malucos que saía uma tinta preta do olho, saía uma aranha de dentro da boca, assim. E, cara, cantando toda, sussurrando, assim, um negócio meio esquisito e acabou ganhando o mercado naquele ano, ficou super famosa, ganhou dinheiro pra caramba. E eles produziram o primeiro disco com ela com 14, 15 anos no quarto, em casa, tá ligado? Com um equipamento pequeno. Então, fato é que hoje está muito mais fácil você produzir uma parada com muita qualidade, com muito menos grana do que era investido há uns anos atrás. E, e o conhecimento também, né? Você pensa assim, meu, o que preciso, pô, esse som não tá chegando desse jeito, como é que eu consigo equalizar isso aqui? Meu, você entra no YouTube, coloca como equalizar tal coisa, meu, Tudo. tem muito conhecimento, né? Então, por conta dessa democratização, a gente tem uma avalanche de lançamentos todos os dias, né, cara? Se eu não me engano, a estatística é que são lançados 40 mil músicas por semana no Spotify. Então, tipo assim, cara, ao mesmo tempo, como é que vai ficar, todo mundo vai ser diferente, sabe? Eu falei desses casos, mas era uma época que não tinham tantos lançamentos, né? Hoje em dia, como é que você vai tentar ser diferente?
Você fala, ah, eu vou ser diferente desse aqui e vou gravar de outro jeito, você acaba aparecendo com outra pessoa. Aí não, vou ser diferente desse aqui, você acaba aparecendo com um terceiro, assim. Então, eu falo assim, mas o meu som tem muitas similaridades com vários outros artistas também, sabe? Gostaria eu de fazer um som que as pessoas ouvissem e falassem, nossa, nunca ouvi isso na minha vida. Eu acho que nunca mais vai existir essa coisa, sabe? A gente vê coisas boas, como eu falei, mas é tipo como um Bruno Mars, né? Não tô aqui querendo criticar o Bruno Mars, que tem uma legião de fãs, Deus o livre, mas você ouve, você fala, cara, isso aqui lembra muito Michael Jackson, pô, o jeito de dançar. Você vê ele cantando e fala, meu, isso aqui lembra muito James Brown, ou lembra muito Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, né? Aquelas bandas de R&B, soul ali da década de 80. E aí você vê o jeito do cara, tipo assim, a roupa, o visual, tudo parece que você fala, meu, isso aqui lembra alguém mais. Ele juntou as coisas, mesclou de um jeito que você fala, não, é o Bruno Mars. Então, eu acho que também tem essa coisa que de hoje em dia, né? Nunca se lançou tanta música quanto se tem hoje em dia. Então é muito difícil você se destacar, você fazer alguma coisa diferente, né? É massa demais. Você deu uma aula sobre música aqui para nós. Obrigado. Aprendi muito aí com esse papo seu. Quer É, divulgar alguma coisa, Vitor? Quer passar alguma rede social, falar alguma coisa que eu não falei, né? Divulgar? Fica à vontade, o espaço é seu. Passa as redes também do Instagram para quem for ver lá no YouTube depois, né? Que eu vou estar postando lá. Fica à vontade, viu? fechou. E obrigado de novo pelo espaço. Valeu, Lucas. Obrigadão aí pelo convite. Eu gosto pra caramba de conversar sobre esse assunto. Falo pra caramba, então agradeço aí a paciência de me ouvir. A galera que colou aí também, tamo junto. E, cara, se eu puder recomendar, o meu último trabalho, né, meu último disco, que se chama Do Mato da Estrada, está disponível em todos os aplicativos de música. O link para esse trabalho está na minha bio. Se você procurar meu nome também lá no YouTube ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar esse trabalho. Tem um documentário completo, né, um filme aí de 1h15 contando a história desse disco, está no YouTube também. Os vídeos estão lá. E é isso, cara. No Instagram aqui eu posto coisas mais do dia a dia, coisas mais compromissadas do meu dia a dia com a produção. No YouTube vão as coisas mais completas, os bastidores de produções musicais. Essa semana próxima, agora com o lançamento das datas da Tour do Mauro, eu vou postar. Tenho 9 vídeos aí de bastidores das viagens que a gente fez no final do ano passado. Então, para quem gosta de bastidores, tem bastante coisa lá no meu canal do YouTube. E é isso, cara. Aqui no Instagram para acompanhar o dia a dia, o YouTube para ver os conteúdos maiores e é isso. Massa demais. Obrigado, viu? Obrigado, saúde para você, sucesso aí Valeu, para você e para sua família, é viu? nóis, cara. Pra vocês também aí. Valeu demais. Valeu, até mais. Valeu.